Fala, equipe de exploradores e jovens cientistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Charles, o professor de ciências de vocês, super animado para guiar a nossa turma em mais uma exploração fantástica das nossas anotações de campo. Bom, hoje, eu e meu filho, o Heitor, que é um baita de um curioso, preparamos uma expedição daquelas e a gente quer todo mundo embarcando nessa com a gente. Nós vamos mergulhar de cabeça nos conceitos mais fundamentais da ciência, desbravando passo a passo exatamente aquilo que forma esse mundo maravilhoso ao nosso redor. Então, olha só, preparem as mochilas da curiosidade, peguem seus diários de anotações, abram espaço para muita imaginação e bora lá começar a nossa jornada. Sabe, a ciência, por si só, é uma tentativa simplesmente incrível de explicar tudo, mas absolutamente tudo o que acontece à nossa volta. Só que, logo no comecinho da preparação da nossa investigação de hoje, o Heitor soltou uma pergunta sensacional aqui na nossa mesa de estudos. Pai, como é que os cientistas sequer começam a entender o universo? E pensem bem nisso junto com a gente, turma. Nós estamos falando de um espaço que tem galáxias absurdamente distantes, buracos negros super misteriosos, planetas que a gente nem sonha em explorar e estrelas gigantescas, muito maiores que o nosso próprio Sol. Como é possível para nós, humanos, compreender um negócio que é tão enormemente complicado e vasto, se a gente nem consegue viajar fisicamente até os confins desse espaço? É um verdadeiro quebra-cabeça para qualquer explorador, né? E a resposta para esse grande enigma é, na verdade, uma das coisas mais bonitas de toda a ciência. Em vez de tentar abraçar de uma vez só esse universo gigante, infinito e inalcançável, os pesquisadores fazem algo muito mais esperto. Eles olham para as coisas mais básicas que estão bem ali, pertinho, ao alcance das mãos. O grande segredo das estrelas brilhantes no espaço, acreditem se quiser, está escondido nas coisas mais simples da nossa rotina. Está no ar que a gente respira fundo de manhã, na água geladinha que a gente bebe depois de correr, na terra escura do jardim e até mesmo nos nossos próprios corpos. Para a ciência, o grandioso e o infinito sempre, sempre começam na simplicidade do nosso dia a dia. E foi exatamente olhando de perto para essas coisas comuns que a nossa equipe aqui percebeu uma conexão incrível. O Heitor estava lá no quintal, olhando para uma pedra, depois para uma poça de água e matou a charada. Todas essas coisas ao nosso redor, desde uma gotinha de chuva caindo do céu até a rocha mais pesada de uma montanha, compartilham o mesmo segredo fundamental. Absolutamente todas elas são formadas por uma coisa chamada matéria. A matéria é tipo a grande base, sabe? O bloco de montar fundamental de tudo que a gente conhece. É como se o universo inteiro fosse uma grande caixa de blocos de montar, e a matéria fossem as pecinhas que se encaixam para construir tudo o que existe. Então, o passo mais importante para nós, que somos investigadores da natureza, é definir direitinho o que essa palavra tão poderosa significa. E a regra de ouro da ciência para isso é super clara. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Se o negócio existe, está lá e toma algum espaço físico na realidade, pronto, os cientistas chamam isso de matéria. E detalhe, viu? Isso vale até para as coisas que os nossos olhos não conseguem ver de cara. Pensem na nossa equipe enchendo um balão de festa. O ar lá dentro parece invisível, certo? Mas ele estica o balão, preenche o espaço lá dentro de um jeito muito real. Ou seja, esse ar invisível também é matéria seguindo perfeitamente a nossa regra de ouro. E olha que loucura! A escala dessa regra que a gente acabou de descobrir é infinita. Façam um exercício de imaginação rápido aqui com o Heitor e pensem nas coisas com os tamanhos mais absurdos e extremos que puderem existir no nosso planeta. A matéria abraça realidades completamente diferentes. Imagina, por exemplo, uma majestosa baleia azul nadando no fundo do oceano. Ela é gigantesca, pesa toneladas e precisa de um espaço imenso para conseguir se mover na água. Agora, no extremo oposto, a matéria também é aquele minúsculo grão de areia perdido numa praia inteira. E sabe o que é legal? Independente dessa diferença colossal de tamanho, ambos precisam empurrar as outras coisas ao redor para conseguir existir ali naquele local. O espaço que a baleia ocupa e o espaço que o grãozinho ocupa provam que os dois se encaixam perfeitamente na nossa definição. Bom, já que a gente descobriu que toda matéria tem essa característica inescapável de ocupar um lugar, seja uma baleia gigante ou um grãozinho invisível, a nossa expedição avança para um conceito-chave. Prestem atenção. Toda matéria possui algo chamado volume. E calma, volume não é um nome complicado que inventaram só para confundir estudantes, não. É simplesmente a palavra exata que os pesquisadores usam para descrever a quantidade de espaço que essa matéria ocupa. É o jeito que a gente encontrou de dar uma medida, um tamanho real e calculável para a presença das coisas no mundo. Resumindo, se ocupa espaço, tem volume. Simples e genial. Só que aí surge o grande desafio lógico da nossa aventura de hoje. E é o tipo de obstáculo que verdadeiros cientistas adoram resolver.
Se toda a matéria possui volume, como é que a gente consegue, na prática, medir esse espaço? Como é que a gente captura algo tão invisível e abstrato como o espaço que um objeto toma e coloca um número exato nisso? Afinal de contas, a nossa equipe sabe muito bem que a ciência adora números, adora provas e precisão. A gente precisa de um método muito claro para transformar essa ideia de espaço ocupado numa matemática de verdade. E para desvendar esse mistério, a gente trouxe uma ferramenta muito especial para a nossa bancada de investigação de hoje. Uma peça de granito com um formato perfeitamente cúbico. O Heitor teve um pensamento fantástico durante a pesquisa para explicar esse formato. Pensem junto com a gente. Imaginem um quadrado simples, desenhado com giz ali no chão do pátio da escola. Agora, imaginem que a gente pegue esse quadrado desenhado e puxa ele para cima, tipo num passe de mágica, até ele ganhar uma altura real e virar um bloco sólido que você pode segurar na mão. Isso é um cubo. É um objeto incrivelmente regular e exatamente por isso é o candidato perfeito para a gente resolver o mistério de como medir o volume sem dor de cabeça. Então, vamos agir como verdadeiros investigadores num laboratório. Imaginem que a gente está com uma régua daquelas bem precisas na mão. Nós medimos esse cubo de granito com todo cuidado e encontramos 3 dimensões que são vitais para o nosso cálculo. Primeiro, a altura. Deu exatos 10 centímetros da base até o topo. Segundo, fomos para a largura. E também deu exatos 10 centímetros de um lado ao outro. E por fim, a profundidade, que vai da parte da frente até lá atrás do objeto. E adivinhem só? De novo, 10 centímetros. A grande pista investigativa aqui, pessoal, é que o cubo perfeito tem absolutamente todas essas medidas iguais. E vou te contar, isso facilita demais a vida dos cientistas. Juntando todas essas medidas da nossa régua, o próximo passo é matemática pura. A gente pega e multiplica a altura pela largura e pela profundidade. A continha fica assim, 10 vezes 10 vezes 10. E o resultado dessa nossa expedição matemática nos leva a um número mágico, 1000. Mas aí vem a pergunta de ouro. 1000 o quê? A resposta é 1000 centímetros cúbicos. Para visualizar isso de verdade, imaginem que a gente tem um monte de dadinhos minúsculos, onde cada lado mede só 1 centímetro. O nosso cálculo de volume significa que a gente conseguiria encaixar exatos 1000 desses dadinhos ali dentro do espaço do nosso bloco de granito. A gente descobriu e comprovou na matemática, através da multiplicação, exatamente o tamanho do espaço que essa matéria está dominando. Olha, o que a turma aprendeu hoje é uma coisa super prática que qualquer futuro cientista vai usar na vida real. A gente usa os centímetros cúbicos, como na nossa conta agora há pouco, para medir objetos menores. É a medida perfeita para descobrir o espaço dentro daquela caixinha de suco do lanche ou o tamanho da nossa pedra de granito. Mas, e para coisas muito maiores? Aí os cientistas adotam padrões diferentes. Os metros cúbicos, por exemplo, são a ferramenta ideal para medir coisas gigantes, tipo descobrir quanta água cabe numa piscina olímpica inteira. São ferramentas brilhantes e indispensáveis para a gente expressar o espaço que a matéria ocupa nesse universo gigante. Turma, a nossa equipe fez um trabalho simplesmente fenomenal hoje. A gente saiu do universo grandioso e chegou no segredo mais íntimo do espaço e do volume. Nós entendemos como medir a realidade. Mas, como vocês sabem, a investigação científica não para na primeira descoberta, né? A matéria tem várias outras propriedades super secretas. Então, eu vou deixar um mistério final para vocês pensarem em casa. E se a gente pegar o nosso cubo de granito, que ocupa exatos 1000 centímetros cúbicos, e colocar do lado de uma caixa do mesmíssimo tamanho, só que cheia de algodão? Ambos ocupam o mesmo espaço no universo, mas será que eles se comportam do mesmo jeito? Será que o peso é igual? O que mais será que a matéria esconde nas suas regras fundamentais? Guardem essa curiosidade bem viva nas mochilas, porque na nossa próxima expedição esse mistério continua. Continuem explorando, pessoal, e até a próxima aventura!